Olá, bem-vindos a mais uma análise focada. Hoje a gente vai descompactar umas informações bem importantes sobre saúde, sabe? Direto do material que recebemos, o foco principal são as doenças crônicas não transmissíveis. Vamos falar de asma, DPOC, hipertensão, diabetes e depois um assunto super vital, o suporte básico de vida, para casos de parada cardiorrespiratória. O material que a gente tem aqui é bem técnico, né? Tipo umas notas, resumos. A nossa missão é tirar o essencial daqui. Os conceitos, os riscos, o que fazer e, claro, os primeiros socorros que podem salvar uma vida. Basicamente, é um guia para entender o que importa mesmo nesses assuntos. Preparados? Então vamos lá. Para começar, doenças crônicas não transmissíveis, as DCNTs. O que define essas doenças, afinal? Olha, o ponto-chave é que elas não são como uma gripe que você pega e pronto. São condições que vão se desenvolvendo, sabe? Devagarinho, ao longo do tempo, muitas vezes, sem dar nenhum sinal no começo. Mas o impacto na qualidade de vida e o risco para a saúde são enormes. E o material deixa bem claro. Elas vêm de uma mistura de coisas: genética, o jeito que nosso corpo funciona, o ambiente e, um ponto crucial, os nossos hábitos. Essa questão dos hábitos parece que sempre volta, né? Totalmente. Os materiais batem muito nessa tecla. O fumo, por exemplo. Nossa, responsável por uma parte gigante do câncer de pulmão, problemas respiratórios crônicos, doenças do coração, a falta de exercício físico também, aumenta o risco geral de morrer mais cedo. E a alimentação, né? Nem me fale. Sal demais. Diabetes. Fica claro que o nosso dia a dia, o estilo de vida, pesa muito nisso tudo. Mas, assim, tem como prevenir, ou pelo menos controlar isso? Ou é uma sentença? Não, de jeito nenhum. A boa notícia é que a maioria pode sim ser prevenida, ou pelo menos controlada, com o diagnóstico certo, tratamento adequado. Isso é um ponto bem positivo que os materiais trazem. Que ótimo. Então vamos mergulhar nas específicas, começando pela asma. O que é essencial saber sobre ela, segundo o que a gente leu? A asma é descrita como uma inflamação crônica das vias aéreas, dos brônquios, né, aqueles canais que levam o ar para o pulmão. Na asma, esses canais ficam super sensíveis, inflamados, inchados e produzem mais muco. Entendi. Aí o ar tem dificuldade para passar. Justamente. Daí vem a falta de ar, a tosse, que muitas vezes piora à noite ou de manhã, e aquele chiado no peito. E o que dispara isso? É só alergia à poeira, pelo de bicho? É uma combinação, sabe? Tem a parte genética, sim, mas o ambiente é o gatilho. Alérgenos como poeira, mofo, ácaros, pelos, pólen. Mas não só isso. Poluição, fumaça de cigarro, cheiros fortes, infecções tipo gripe. Até o estresse pode piorar. Na crise, os brônquios apertam, a broncoconstrição, inflamam mais e produzem aquele muco todo. O diagnóstico é clínico, baseado nesses sintomas que vão e vêm. E o tratamento? Pelo que entendi, não é só tomar remédio na hora da crise, né? Não mesmo. São 3 pilares importantes. Primeiro, a educação. A pessoa entender a doença. Segundo, o tratamento de manutenção. Esse é para evitar as crises. Usa-se anti-inflamatórios inalatórios, como os corticoides tipo budesonida, beclometasona. Uso contínuo. Às vezes, junto com broncodilatadores de longa duração. E o terceiro pilar? É o tratamento da crise aguda. Aí sim entram os broncodilatadores de ação rápida, tipo o salbutamol, para aliviar na hora, mas a mensagem principal é controle contínuo para viver bem e evitar sustos. E quando é que a crise vira um susto sério, que precisa correr para o médico? Quando a falta de ar é muito intensa, a pessoa mal consegue falar, os lábios ou unhas ficam roxos, ou se precisa usar o remédio de alívio toda hora. Aí é sinal de alerta máximo, precisa de ajuda urgente. Entendido. Continuando nas doenças respiratórias. A DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Qual a grande diferença dela para a asma? A DPOC também causa dificuldade para respirar, mas a limitação do fluxo de ar é mais
digamos, persistente. Não é totalmente reversível, como costuma ser na asma. E geralmente ela dá as caras mais tarde, lá pela meia-idade. A causa número 1, que o material destaca muito, é a exposição prolongada a coisas que irritam o pulmão. E o cigarro é o campeão aí, né? Disparado, maior vilão. A DPOC, na verdade, é um termo que engloba duas condições principais, a bronquite crônica e o enfisema pulmonar. Certo. E qual a diferença entre essas duas, assim, na prática? Pensa assim, na bronquite crônica, o problema principal é a inflamação e o excesso de muco que entopem e estreitam as vias aéreas. Já no enfisema, o que acontece é a destruição mesmo das paredes dos alvéolos, que são saquinhos de ar lá no finalzinho do pulmão. O pulmão perde a elasticidade, sabe? E o ar fica meio preso lá dentro, difícil de soltar. Entendi. E, além do cigarro ativo ou passivo, tem outras causas? Tem sim. Exposição a poeira, fumaça, produtos químicos no trabalho, poluição do ar e, mais raramente, uma questão genética, uma deficiência de uma proteína chamada alfa-1 antitripsina. E os sintomas da DPOC? São muito diferentes? Alguns se parecem com a asma, como a tosse crônica, que geralmente vem com catarro, a falta de ar, que piora com esforço, o chiado, mas o cansaço fácil é muito característico. E em casos mais avançados, a pessoa pode ficar com os lábios e unhas meio azulados, que é a cianose, e até perder peso sem querer. Nossa. E o tratamento? Imagino que parar de fumar seja o primeiro passo óbvio. É o passo fundamental, inegociável segundo as fontes. Sem isso, nada funciona direito. O resto do tratamento ajuda a aliviar os sintomas e tentar frear a progressão da doença. Inclui medicamentos para abrir as vias aéreas, os broncodilatadores, às vezes corticoides inalatórios, oxigênio em casa para quem tem baixa oxigenação, reabilitação pulmonar, que envolve fisioterapia e exercícios, e vacinas contra gripe e pneumonia para evitar infecções que pioram tudo. E o sinal de alerta para procurar ajuda rápido? Se a falta de ar piorar muito de repente, se o catarro mudar de cor, ficar purulento ao vier com sangue, ou se tiver febre, são sinais de que algo complicou. Ok, muito claro. Mudando de sistema agora, saindo dos pulmões e indo para a circulação. Hipertensão arterial sistêmica, a famosa pressão alta. O conceito básico a gente até entende, mas por que ela é tão perigosa assim? O grande perigo da pressão alta é que ela é sorrateira. Muitas vezes não dá sintoma nenhum por anos. A pressão do sangue nas artérias fica lá, alta, acima de 140/90, né? De forma constante, mas a pessoa segue a vida normal, sem sentir nada. Por isso o apelido de assassina silenciosa. Exatamente. Enquanto isso, ela vai silenciosamente danificando os vasos sanguíneos, o coração, os rins, o cérebro. E quem tem mais risco de desenvolver? É só coisa da idade ou genética? Idade e genética contam sim, mas olha, os fatores de estilo de vida são gigantescos aqui. Obesidade, sedentarismo, aquela dieta cheia de sal, gordura, pouco vegetal, consumo excessivo de álcool, tabagismo, estresse crônico, tudo isso contribui muito. E às vezes a pressão alta é consequência de outra doença, renal ou endócrina. E quando ela resolve dar sintomas? Quando sintomas aparecem, tipo dor de cabeça na nuca, tontura, visão meio turva, zumbido no ouvido, um cansaço estranho, pode ser sinal que a pressão está muito alta mesmo ou que já tem alguma complicação começando. E as complicações são o grande problema. AVC ou derrame, né? Infarto, insuficiência renal, insuficiência cardíaca, são coisas muito sérias. Imagino que o tratamento precise ser levado muito a sério. Muito, e é para a vida toda, geralmente. A base é mudar o estilo de vida, reduzir o sal drasticamente, o material fala em menos de 5 gramas por dia, que é bem pouco, controlar o peso, fazer atividade física regularmente, comer mais frutas, verduras, fibras, gerenciar o estresse, parar de fumar, maneirar no álcool. E os remédios? Para muita gente, as mudanças de hábito não são suficientes. Aí entram os medicamentos. Tem várias classes. Diuréticos, beta-bloqueadores, outros que agem no sistema renina-angiotensina. O médico vai escolher o melhor para cada caso, às vezes até uma combinação.
O crucial é tomar todo dia certinho como foi prescrito. E o sinal de alerta máximo para hipertensão? Pressão muito alta, tipo acima de 180 por 120, ou sintomas graves como dor forte no peito, dor de cabeça insuportável, falta de ar súbita, visão muito embaçada, ou sinais de AVC como fraqueza de um lado do corpo, dificuldade para falar. Aí não pensa duas vezes, é emergência médica. Anotado. Essencial saber isso. E para fechar esse bloco das DCNTs, vamos falar do diabetes mellitus. Qual a essência do problema aqui? É como uma chave, né? Ela abre a porta das células para a glicose entrar e ser usada como energia. Se a chave não funciona, A glicose fica do lado de fora, acumulando no sangue. É a hiperglicemia. e o material diferencia bem os tipos, né? Principalmente o tipo 1 e o tipo 2. Sim, é fundamental entender essa diferença. O tipo 1 é uma doença autoimune. Geralmente começa na infância e adolescência. O próprio corpo ataca e destrói as células do pâncreas que produzem insulina. Nesse caso, não tem jeito, o tratamento é com insulina desde o diagnóstico. E os sintomas clássicos, muita sede, muita fome, urinar muito, perder peso rápido, costumam aparecer de forma bem abrupta. E o tipo 2? O tipo 2 é o mais comum, disparado. Tem um componente genético, sim, mas está muito ligado ao estilo de vida. Obesidade, sedentarismo, alimentação inadequada. Aqui, o problema é a resistência à insulina ou uma produção insuficiente dela. O perigo é que ele começa devagar, de forma insidiosa. Os sintomas podem ser vagos, um cansaço, visão meio embaçada, infecções que demoram a curar. E a pessoa nem percebe que é diabetes. Exato. Pode levar anos para o diagnóstico, e é aí que mora o perigo. As complicações podem já estar se desenvolvendo silenciosamente por causa da glicose alta por muito tempo. Problemas nos olhos, nos rins, nos nervos, no coração. Nossa, isso é importante. E tem o gestacional também, né? Sim, o diabetes gestacional é uma intolerância à glicose que aparece durante a gravidez. Pode sumir depois do parto, mas aumenta o risco da mãe desenvolver diabetes tipo 2 no futuro. Essas complicações silenciosas do tipo 2, então, é o grande alerta. Com certeza, danos nos nervos que causam dor, formigamento, problemas nos olhos que podem levar à cegueira, nos rins que podem levar à necessidade de diálise, aumento do risco de infarto, de AVC, dificuldade de cicatrização. O controle rigoroso da glicose é a chave para evitar ou adiar tudo isso. E como se controla o diabetes na prática? É um pacote. Mudança de estilo de vida é a base. Alimentação equilibrada, controlar o peso, fazer exercício físico regularmente. Isso é fundamental. Monitorar a glicemia em casa com o aparelhinho também é crucial. E aí vem os medicamentos. No tipo 1 é sempre insulina. No tipo 2, começa geralmente com antidiabéticos orais, como a metformina. Mas muitos pacientes com tipo 2 acabam precisando de insulina também, ou de uma combinação de remédios. A prevenção do tipo 2, o material reforça muito, passa por manter um peso saudável, comer bem, ser ativo. Cobrimos bastante coisa sobre as doenças crônicas. Agora o material dá uma virada, né? Muda para uma situação aguda, de emergência total. A parada cardiorrespiratória, a PCR, e o suporte básico de vida, o SBV. Qual a ligação entre esses dois mundos? A ligação, embora não esteja escrita com todas as letras do tempo todo, está no risco, né? Várias dessas doenças crônicas que a gente falou, hipertensão, diabetes, aumentam muito o risco de um evento cardíaco agudo que pode levar a uma parada cardiorrespiratória. Então, saber cuidar da doença crônica é uma ponta. E saber o que fazer se o pior acontecer, numa emergência súbita como a PCR, é a outra ponta essencial. O material até faz questão de diferenciar urgência de emergência. Ah, é verdade. Qual a diferença mesmo? Urgência é algo sério, que precisa de médico logo, mas não tem risco imediato de vida, tipo uma fratura, uma crise de asma controlável. Emergência é quando a vida está em risco iminente ou tem sofrimento muito intenso. A PCR é o exemplo clássico de emergência. Precisa de ação na hora. Faz todo sentido. Então vamos aos passos práticos do suporte básico de vida para um adulto. Encontrei alguém caído, aparentemente desacordado. O que eu faço primeiro? Primeiro de tudo, antes mesmo de encostar na pessoa, segurança.
Olhe em volta. O local é seguro para você e para a vítima? Não tem fio elétrico solto, trânsito passando, cheiro de gás? Garanta a segurança. Só então se aproxima. Chama a pessoa, toca firme no ombro. Senhor, senhora, tá me ouvindo? Tudo bem? Se não responder nada, está inconsciente. Ok, inconsciente. Próximo passo. Deitar a vítima de costas numa superfície firme e plana. Chão, de preferência. E aí, checar duas coisas vitais ao mesmo tempo e muito rápido. No máximo 10 segundos para isso. Pulso e respiração. Onde eu checo o pulso no adulto? No pescoço. Acha o pomo de Adão, desliza os dedos indicador e médio para o lado, naquele vão entre a traqueia e o músculo do pescoço. Ali passa a artéria carótida. Sente ali. Ao mesmo tempo, olha para o tórax da vítima. Vê se ele sobe e desce normalmente. Atenção aqui. Aquela respiração muito ofegante, regular, meio agônica, como um peixe fora d'água, isso não é respiração normal, não conta. Entendi. E se não sentir pulso, ou a pessoa não respira normal, ou eu não tenho certeza do pulso nesses 10 segundos? Se não tem pulso detectável, ou não respira normalmente, ou só tem aqueles gaspes agônicos, isso é uma parada cardiorrespiratória. Não tem dúvida. Ação imediata. Ligar para o socorro especializado. SAMU 192 ou Bombeiro 193. Ou, melhor ainda, apontar para alguém específico. Você, de camisa azul, ligue para o 192 e peça um DEA. É importante pedir o DEA, o desfibrilador externo automático, se tiver um por perto. E enquanto a ajuda não chega? Começar as compressões torácicas imediatamente, sem perder um segundo. O DEA. Você mencionou. Por que ele é tão importante nesses primeiros minutos? O que ele faz exatamente? O DEA é crucial, porque em muitas PCRs que acontecem fora do hospital, o coração não está parado, ele está fibrilando. É um ritmo elétrico caótico chamado fibrilação ventricular, ou FV. O coração treme todo, mas não consegue bombear sangue. O DEA é um aparelho inteligente. Ele analisa o ritmo do coração através de pás coladas no peito. E se detectar essa FV ou outro ritmo chocável, ele recomenda e aplica um choque elétrico. Esse choque pode resetar o coração, dar uma chance para ele voltar a bater normal. E tem que ser rápido por quê? Porque a chance do choque funcionar é muito maior nos primeiros minutos, quando a FV ainda é grosseira. Depois de uns 5 minutos, a chance de sucesso cai drasticamente. Cada minuto sem compressão e sem desfibrilação diminui muito a chance de sobreviver. Por isso, a urgência total em pedir e usar o DEA. As notas até citam leis que obrigam lugares como shoppings, aeroportos, até o aparelho. Entendi a urgência. Ok, então, enquanto o DEA não chega, ou se não tiver um, compressões. Como fazer do jeito certo? Qual o ponto exato? O ponto é bem no centro do tórax, sobre a metade inferior do osso externo, aquele osso chato no meio do peito. Pode usar a linha entre os mamilos como referência. Coloca a base de uma mão, essa parte mais gordinha da palma, perto do punho, bem nesse ponto. A outra mão vem por cima, entrelaça os dedos e levanta eles para não apoiar no tórax. E a posição do corpo? Ajoelha do lado da vítima, deixa os braços bem esticados, cotovelos travados e posiciona seus ombros diretamente acima das suas mãos. O movimento vem do tronco, não dos braços. Aí comprime com força e rápido. Tem que afundar o tórax do adulto uns 5 centímetros. E isso é super importante. Depois de cada compressão, deixa o tórax voltar totalmente à posição normal. Esse retorno é que faz o coração encher de sangue de novo. E o ritmo? Qual a velocidade? O ritmo é rápido, de 100 a 120 compressões por minuto. Para ter uma ideia, é mais ou menos o ritmo da música Staying Alive, dos Bee Gees. E não pode parar, ou parar o mínimo do mínimo possível. Mantenha as mãos no peito, entre as compressões. E a respiração boca a boca? Ainda entra nesse esquema? Sim, para quem é treinado e se sente confortável para fazer, a recomendação oficial é alternar ciclos de 30 compressões e 2 ventilações. Para ventilar, tem que abrir a via aérea,
Se não suspeitar de lesão no pescoço, inclina a cabeça da vítima para trás e levanta o queixo. Se suspeitar de trauma, aí usa outra manobra, só tracionando a mandíbula para frente, sem mexer o pescoço. Mas as diretrizes mais recentes, que o material cita como AHA 2020, reforçam muito a sequência CAB. Compressões primeiro, compressões, depois airway, abrir vias aéreas e breathing, ventilação. E se eu não sou treinado para ventilar, eu não me sinto seguro. Nesse caso, ou se você for um leigo, a orientação é: faça apenas as compressões torácicas. Compressões contínuas, de alta qualidade, sem parar. Isso já ajuda demais a manter o sangue circulando para o cérebro e para o coração até a ajuda chegar. É muito melhor do que não fazer nada. Entendido. E se o DEA chegar no meio das compressões, o que eu faço? Idealmente, outra pessoa prepara o DEA enquanto você continua as compressões. Minimizar a interrupção é chave. A pessoa vai tirar a roupa do tórax da vítima, secar se estiver molhado e colar as pás adesivas nos locais indicados no desenho das próprias pás, geralmente. Uma no lado direito do peito, abaixo da clavícula, e outra na lateral esquerda do tórax, mais abaixo. Aí liga o aparelho. Ele vai dar instruções por voz, vai pedir para conectar o cabo das pás, se já não estiver, e vai dizer algo como: analisando o ritmo cardíaco, não toque no paciente. Nesse momento, todo mundo afasta as mãos da vítima. E se ele indicar o choque? Ele vai avisar: choque recomendado, afaste-se do paciente. Vai carregar e depois dizer para apertar o botão de choque, que geralmente pisca. Antes de apertar, você grita afasta para garantir que ninguém esteja tocando. Aperta o botão. Imediatamente após o choque ser aplicado, sem esperar, sem checar pulso de novo, volta a fazer as compressões torácicas, 30 compressões. E segue as instruções do DEA a partir daí. Exatamente. O DEA vai te guiar. A cada 2 minutos mais ou menos, ele vai pedir para parar as compressões para analisar o ritmo de novo. Siga o que ele disser, se é para continuar compressões, se vai dar outro choque, até a equipe de emergência chegar e assumir. E um detalhe, mesmo que a vítima pareça acordar depois de um choque, não desligue o DEA e não tire as pás. Deixa tudo conectado até o SAMU ou os bombeiros chegarem. Tem algum cuidado especial ao usar o DEA? Tipo em criança ou se a pessoa tiver um adesivo no peito? Sim, tem alguns pontos. Se o tórax estiver molhado, suor, água, tem que secar rápido antes de colar as pás, senão o choque não funciona direito. Se tiver algum adesivo de medicamento bem onde a pá vai, tem que tirar. Para crianças entre 1 e 8 anos, o ideal é usar pás pediátricas, que diminui a carga do choque. Se não tiver, usa as de adulto mesmo. Para bebês com menos de 1 ano, o ideal seria um desfibrilador manual, mas se só tiver o DEA, usa as pás pediátricas. Se só tiver de adulto, coloca uma na frente do peito e a outra nas costas, entre as escápulas. E nunca jamais usar pás de criança num adulto. O choque seria fraco demais. Uau! Realmente, são muitas informações, mas cruciais. Juntando tudo isso que a gente conversou, das doenças crônicas até a emergência da PCR, qual seria a grande mensagem que esses materiais deixam para a gente? Olha, para mim a mensagem central é sobre o poder que a gente tem nas mãos com informação e ação. Entender como as doenças crônicas funcionam, quais os riscos, como controlar, isso nos dá mais controle sobre a nossa saúde a longo prazo, né? Prevenção, manejo e, da mesma forma, saber esses passos básicos do suporte básico de vida, saber usar um DEA, isso pode literalmente ser a diferença entre alguém viver ou morrer numa emergência. É o conhecimento que leva à ação. Ação preventiva, no caso das DCNTs, e ação salvadora na PCR. É uma conexão muito forte mesmo. E para a gente refletir um pouco mais com base nisso tudo, se a gente sabe que o estilo de vida tem um peso enorme nas doenças crônicas e que a resposta rápida da comunidade é tão vital numa parada cardíaca, como seria o cenário se educação em saúde e o treinamento em primeiros socorros fossem algo mais comum, mais integrado no nosso dia a dia?
Pensa nas escolas, nos locais de trabalho, nas comunidades. Que impacto isso teria nos resultados de saúde e nas taxas de sobrevivência em emergências a longo prazo? Fica aí a provocação para a gente pensar.